Falando em vergonhas mil, em problemas, a gente teve um caso essa semana, acabou de ter um caso que uma exposição em Porto Alegre foi suspensa. Que era uma exposição Museum, o Queer Museum, que foi suspensa em Porto Alegre a exposição, ou finalizada. Por causa de fascistas. Que era bancada pelo Santander, né, que era financiada pelo Santander, que foi bancada porque houve muita reação negativa por parte de grupos. Eu não gosto de usar termo esquerda-direita, porque não é questão de direita e de esquerda, por grupos... Grupos de extrema-direita. Não era direita. Não dá pra falar que é grupo de direita Sakamoto, para de dourar a pílula. Grupo de extrema-direita fascista. Mas não era direita liberal. Sim, aí você fica fazendo essa separação quando a direita liberal, muito providencialmente, se cala nesse momento. Não, mas tem muita gente esquerda liberal. Eu vou olhar aqui para a câmera e vou dizer assim, cancelem suas contas no Santander. Você, gay, humanista, ateu, libertário, povo de santo, você, diversidade, que tem conta no Santander, cancele hoje a conta. Porque é inadmissível que um banco se preste a isso. A montar uma exposição que tem Portinari, que tem Lígia Clark, que tem Volpe, uma curadoria em cima da diversidade, ela cancele isso por causa de fascistas. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Queimar livros? É isso? É mais parecido isso com o macartismo da americana, ou mais parecido isso com a Alemanha pré-guerra? Cara, os nazistas fizeram isso. Sim. A exposição Arte Degenerada. Exatamente. Eles fizeram isso. Picasso, as vanguardas europeias foram tratadas como degeneradas. Isso é nazismo. O que essa gentalha está fazendo é péssimo, hein? E é inadmissível que artistas nesse Brasil se calem e se juntem. Artistas, jornalistas, quer dizer, é uma censura. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente, quando teve o caso do Gebu Salim-Marie, que foi censurado, o filme do Godard, foi um levante, né, da sociedade contra aquilo, que na verdade era uma visão do Godard, mas o que era inadmissível era a censura. Independentemente de qualquer coisa, a censura é intolerável. Nós precisamos fazer esse levante em defesa do Brasil, porque não é possível que a gente aceite uma coisa dessa. Mas eu acho que o Sakamoto tem razão no sentido de associar isso também ao macartismo, porque eu acho que é um elemento... É que eu acho que tem muito mais cara de macartismo. O clima que se criou, eu acho que o clima que se criou na sociedade brasileira no último período é um clima de um patrulhamento que pega arte, que pega opinião política, que pega professor em escola desse mesmo grupelho que agora atuou contra a exposição, teve aqui em Escola de São Paulo assediando moralmente professores. Eu fui quantas vezes assediado por esses canalhas. Ou seja, eu acho, ajuda-se a criar um clima com o silêncio complacente de muitos. Isso, da direita liberal. Da direita liberal, até do suposto centro liberal. Quer dizer, ou seja, há um silêncio dessa turma, num momento de polarização, essa história de que nem um nem outro, não sou aqui, não sou acolá, meu amigo, no silêncio, se você não está aqui, você está acolá. A conjuntura se polarizou na sociedade. Sim. E há um ambiente macartista se estabelecendo de maneira forte na realidade. Mas precisamos enfrentar. Essa exposição tem que ir para outro lugar público. Temos que ocupar as ruas, os artistas têm que usar os muros. Essa gente não pode censurar a arte desse jeito. Isso é um absurdo, essa gente é burra em primeiro lugar, não tem repertório. Se essa gente conhecesse minimamente a iconografia cristã, não vou nem falar dos artistas de vanguarda, vou falar da iconografia cristã. Aquela que foi encomendada por papas e reis para ilustrar igrejas. Você vai ver atos de violência. Você vai ver mulheres sendo estripadas, cortadas na própria iconografia cristã. As pessoas são burras, simplesmente. As pessoas que eu digo, essas que atacaram a exposição, elas não têm repertório, elas nunca ouviram falar em Volpe, elas não sabem quem é de Cavalcante. Não, o que eu acho que é então, pior pobreza é o que disso. O que o Santander... eu concordo com você, acho que tem que ter um boicote radical ao Santander. Porque o que ele sinaliza, retirando a exposição, é o seguinte... Esses caras podem. Claro. Esses caras que são um grupelho minoritário, uma porcaria, um lixo. Fascistas e tal. Eles podem. Então, eu acho que é muito grave. Eu não acho que é uma questão de gay, não é uma questão não é uma questão de um grupo ou de outro grupo. É uma questão da democracia. Ou nós vamos defender isso, ou nós vamos pro ralo. Eu acho que tem alguns pontos para ponderar nessa história, que é o seguinte. Primeiro, a questão de que existe uma massa amorfa que ela é guiada, que ela é pressionada por um grupo de pessoas, né? Agora, há líderes em grupos, não estou falando um ou outro, mas há líderes em vários grupos que sabem exatamente o que estão fazendo, que não são necessariamente, por isso que eu coloco o negócio da extrema-direita, que não são necessariamente de extrema-direita, mas que são extremamente
competentes, com várias aspas, no sentido da palavra competente, em utilizar a comunicação pública para atingir os objetivos de poder. Tem grupos que estão querendo atingir o poder e estão fazendo e manipulando outros grupos que têm informação, digamos, parcial ou insuficiente para poder entender, às vezes, com aquilo. Aí você simplifica e fala assim, tá vendo aquele quadro lá? Aquele quadro lá, ele vai contra Deus. E aí você acaba, na verdade, empurrando, sendo que esses grupos de liderança sabem exatamente o que estão fazendo. E eu coloco esse negócio que estão fazendo, eles não sabem exatamente o que estão fazendo, porque a impressão um pouco, aí que está o ponto. E é esse que é o ponto. A impressão é que enquanto determinados grupos estão jogando xadrez no tabuleiro político, né, a resposta da esquerda, os progressistas, ela não é em xadrez também, mas ela é como se fosse uma arena de gladiador. Mas a esquerda tem uma desvantagem nessa história que você precisa levar em conta. A esquerda trabalha com reflexões mais profundas, quer dizer, se a gente vai fazer uma exposição de arte, tem uma curadoria e você faz um recorte, em geral, a gente entende como é esse recorte, né? Você quer tratar do queer, da diversidade de gênero numa exposição na história do Brasil. Aí vem alguém da extrema direita que trabalha com preconceitos profundamente arraigados e dizem aquilo ali é pedofilia, aquilo ali é zoofilia. Aliás, a Luísa Mel, que é aquela defensora dos animais, entrou nesse coro, nessa tagarelice de imbecis, dizendo que era um absurdo uma arte que trazia uma representação de zoofilia. Então, é isso, é uma desvantagem para quem quer trabalhar com reflexão e com repertório em relação a quem trabalha com frases prontas. Bandido bom é bandido morto, aquilo ali é pedofilia, ideologia de gênero. É uma desvantagem muito grande. Nós temos um país mas eu concordo com um déficit de educação de qualidade enorme, Sakamoto. Mas como é que você vem sabendo que é esse déficit é dado? Com instituições se colocando. Quando o Paulo Mendonça, do Canal Brasil, quando a página do Canal Brasil foi atacada na primeira temporada de Cinema em Outras Cores, que é um espaço para o cinema LGBT, para curtas metragens, e eles fizeram um ataque à página, o Paulo falou, eu não vou mover uma palha, o programa vai ao ar. O programa vai ao ar e foi um sucesso, porque eles criam falsamente uma unanimidade através do ataque, sugerem que a população inteira está contra, através desse ataque por robôs e perfis fakes, e as pessoas se impressionam com isso. O Santander não tinha o direito de se impressionar, não tinha o direito, como uma instituição, um banco, né, liberal, que trabalha com liberalismo econômico, a ideia de livre mercado, deveria ter um compromisso com as liberdades individuais e chegar para os canalhas e fascistas e dizer não, aqui não, vocês não vão atacar ninguém dentro da exposição. Eu acho que é isso. E eu acho que o Gé colocou um ponto importante, que é a atuação de enxame, que faz parecer que eles são, de fato, mais representativos da sociedade do que são. Isso tem muito a ver, por exemplo, com o fenômeno Bolsonaro. Você pega Bolsonaro com 20 e tantos % de intenção de votos. Você achar que 20 e tantos % da população brasileira é de ultradireita fascista, é a interpretação mais equivocada que você possa fazer disso. É um pequeno grupo que vocaliza isso, né? E o grosso do eleitorado do Bolsonaro vem muito mais pelo viés da antipolítica, de que tem que mudar tudo que está aí, de que o medo da seduzido por um discurso da ordem, esse tema da insegurança, do que ser ideologicamente de extrema direita. Aí eu concordo total com o que você está falando, e eu acho que a direita está sendo muito hábil. Eu acho que o Sakamoto pegou um ponto. Porque em vez de pegar e discutir uma plataforma política, ela está discutindo valores. Comportamentos. Sim. Ela está criando um pânico moral. Um pânico moral. E a esquerda está tendo uma dificuldade enorme, porque enquanto a gente está discutindo Palocci, que nem uns idiotas, enquanto isso é traição, isso não é traição, não sei o que lá, eles estão fazendo isso. E eu acho que a gente, por exemplo, ontem eu fui numa ocupação do MTST, lá em São Bernardo do Campo. Coisa mais linda do mundo, entendeu? Quer dizer, um negócio que estava falando dos valores, da solidariedade entre as pessoas, de um ajudar o outro, valores humanos. Eu tinha um pastor ali que fez um discurso arrepiante, de lindo, em vez de ser o discurso do ódio, fazendo o discurso, somos irmãos, Eu acho que a gente tem que resgatar essas coisas, esses valores, e aí, senão nós vamos perder a Falando guerra. um pouco no que, continuando, a Laura pegou, que essa era a minha preocupação, porque a impressão é que a esquerda, determinados grupos, não é a direita, por isso que eu falo da direita liberal, né, eu concordo contigo, é um grupo de extrema direita, um grupo que se coloca, se traveste como extrema direita, mas na hora que eles atuam de forma a sequestrar a pauta pública, e só que ao invés do resto da sociedade falar assim, você quer sequestrar isso, é que o debate é ali, não é aqui. A gente vai e fica de forma reativa
respondendo a um sequestro público da pauta, ao invés de pautar publicamente quais são os elementos que deveriam estar no jogo. O que aconteceu? Inclusive a eleição norte-americana do Trump foi muito nisso. O Trump sequestra a pauta pública, o pessoal fica de forma reativa, a única pessoa que era o Sanders que era capaz de pautar do outro lado não vai para as eleições mesmo. Né? Então, essa é a preocupação. Eu não estou falando que a reação não é, pelo amor de Deus, eu não estou falando que a reação não é válida e é importante. Estou só falando que a impressão é de que a gente está sempre correndo atrás do cachorro. Mas aí também, eu volto a dizer, sequestra a pauta pública, a gente tem que fazer alguma coisa. A pauta está sequestrada dessa maneira, vidas estão afetadas, essa não é uma questão menor, tem que haver reação. O que nós esperávamos das instituições democráticas é que elas nos ajudassem se colocando. Se o Tan Santander tivesse se colocado, a gente não precisaria estar falando dele aqui agora. Concordo? Botaria os fascistas no seu devido lugar. Não ia ameaçar nenhuma outra instituição. O que é que eu fiz com os meus difamadores? Decidi expor todos eles. Depois de esgotar todas as possibilidades de negociação privada, eu decidi expor. Vários já me pediram desculpas. Porque é isso, é a minha maneira de reagir. Eu não vou ficar gastando meu tempo agora tentando convencer cada pessoa de que o que eles põem na rede é calúnia. Não, eu vou devolver com a mesma moeda, enquanto a polícia resolve, no seu tempo, descobrir de onde parte isso. Só lembrando que o Boulos quer falar, a gente está começando a caminhar para o final do programa, mas eu acho que o Santander deveria, particularmente, só para começar no comentário, eu acho que o Santander deveria ter resistido e mantido, só que o Santander não é instituição pública. E aí tem um ponto importante. Tudo bem, tinha recurso público na exposição, tudo. O que me interessa, eu acho que o ponto que você levanta interessante, é qual o papel das instituições públicas nesse sentido, né? E aí pensar em escola, nas administrações públicas lá do próprio do Rio Grande do Sul. Qual é o papel da imprensa nessa história? Da mídia. Mas são todas as instituições responsáveis por passar adiante a grande explicação da narrativa do nosso tempo, escola, mídia, família, igreja, todo mundo trabalha, todo mundo, qual que é o papel deles nesse ponto? O que, pelo menos, dá para perceber é que neste ponto, neste momento exato, nem as grandes instituições, muitas delas esgarçadas numa situação maluca que a gente está vivendo, e até a população, a gente não está qualificando o debate público. Não tem tempo de qualificar o debate público. Exatamente, mas se a gente conseguisse qualificar o debate público, não sendo apenas reativo, ia ficar mais difícil. Acho que você propõe que a gente tenha uma aula sobre as vanguardas europeias, eu até dou uma aula sobre as artes europeias. Você está num boteco do bar, por exemplo, tem 4 caras falando, você tem 12 amigos em volta da mesa. Um deles começa a ser homofóbico até o inferno, sabe? Tipo, absurdo, tosco. A mesa, se ela se cala, se ela simplesmente fala assim, cara, olha, desculpa, você tá, ou dá risada, e não chega e fala, amigo, porra, você tá em outro século, né? Você, tipo, vai acabar mantendo aquele comportamento, né? O que acontece nas redes sociais também. É até mais simples, eu fico imaginando. Eu acho que tem uma dimensão de reação individual, Sakamoto, mas tem o que você também colocou quando traz o problema da reação da esquerda a esse processo, né, de como nós estamos, de algum modo, aprisionados numa pauta comportamental imposta pela direita, aliás, como reação a conquistas que tiveram, que a esquerda precisa voltar a discutir projeto. Exato. Eu acho que na medida em que a gente bota programa na mesa, olha, definir qual é a ideia de sociedade, qual é a ideia de política, qual é a ideia de democracia, qual é o projeto de economia de cada lado, né? Este é um debate e que a esquerda ficou muito acuada no último período, com medo de fazê-lo, pelo menos setores da esquerda brasileira, com receio, porque isso também significa elementos críticos de balanço daquilo que aconteceu, né? A alternativa para que a gente possa colocar o debate nos nossos termos é fazer uma discussão programática importante, democrática, pela esquerda, né? com discussão franca e aberta, qualificando o debate.